Olá, queridos amigos, queridas amigas, que Jesus nos abençoe a todos. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso estudo da obra Depois da Morte, de Leon Denis. Esse estudo que já vai se estendendo há algum tempo, há alguns anos já, e é para nós uma imensa alegria poder contar com a participação de vocês, com os comentários, com os compartilhamentos, enfim, contar com vocês nessa jornada que temos percorrido juntos, devassando aí os panoramas, os quadros que se nos desdobram depois da morte, graças a essas lentes que o Espiritismo nos dá, que nos permitem então enxergar muito além, para muito além dos sentidos e mesmo da morte. Então, é com imensa alegria que estamos aqui mais uma vez para dar prosseguimento aos nossos estudos no episódio de hoje, dando continuidade a um capítulo que já iniciamos no último episódio. Capítulo de número 36 da quarta parte da obra. Essa quarta parte tratando do além-túmulo, tratando dos desdobramentos que o espírito vai encontrar além-túmulo conforme a vida que viveu, como se conduziu. Então essa quarta parte a gente sempre frisa aqui de Leon Denis, muito associada ao livro Céu e Inferno. E dentro então dessa quarta parte, no último episódio nós iniciamos o capítulo de número 36, que trata dos espíritos inferiores. A gente vinha lá do capítulo 35, que inclusive rendeu aí 3 episódios, né? Um capítulo vasto, com muitas reflexões muito belas, aliás, que Leon Denis nos traz. Então a gente vinha no capítulo 35 dessa reflexão sobre a vida superior, e depois a gente vê então para essa reflexão no capítulo seguinte a vida inferior, digamos assim, pensando em termos da escala espírita proposta por Kardec e pelos espíritos lá na questão 100 diante do Livro dos Espíritos. A gente abordou as primeiras ordens no capítulo 35, podemos pensar aí na segunda ordem, né, dos bons espíritos, e na primeira ordem, os espíritos puros. E agora, nesse capítulo 36, a gente está mais focado naquilo que Kardec define como sendo a terceira ordem, os espíritos imperfeitos, que tem aí as suas diferentes classes, né, que tem muitas gradações, mas é esse o tema, digamos assim, em linhas gerais, que Leon Denis vai tratar nesse episódio, ou melhor, nesse capítulo intitulado Os Espíritos Inferiores. Então a gente trabalhou uma primeira parte do capítulo no último episódio. Quem não acompanhou ainda, fica aí a sugestão, até porque é importante, né, ter esse embasamento do que foi dito até aqui para que a gente possa seguir então complementando os assuntos. E hoje a gente vai dar sequência no estudo deste capítulo. A gente parou no último episódio no seguinte parágrafo, depois cada um localize aí no seu livro, não sei se vocês marcaram, né, com relação ao estudo de 15 dias atrás, mas o seguinte parágrafo: a situação do espírito, vou até lê-lo novamente, depois da morte, é resultante das aspirações e gostos que ele desenvolveu em si. Aquele que concentrou todas as suas alegrias, toda a sua ventura nas coisas deste mundo, nos bens terrestres, sofre cruelmente desde que disso se vê privado. É o indivíduo que repentinamente se vê desprovido de todas as suas fontes de alegria, de gozo, qual o náufrago que repentinamente se vê desprovido de tudo que possuía, abandonado em algum recanto aí do mundo, neste caso em algum recanto do universo. O espírito que viveu única e exclusivamente para a matéria e para os gozos daí decorrentes, se apegou aos seus cargos, aos títulos, à fama, ao prestígio, ao prazer, ao poder, ao dinheiro, à beleza. Apegou-se somente a isso e não conheceu, não cultivou durante a encarnação os gozos, as alegrias do espírito, estes sim perenes, estes sim indestrutíveis, a alegria de servir, a alegria de amar, de ser útil, de exercer a caridade, de vibrar a fraternidade,
a alegria da simplicidade, da humildade. O indivíduo que não encontrou isso e concentrou-se apenas naqueles outros, os materiais, naturalmente que quando desencarna e se vê privado disso, sofre cruelmente, sofre de maneira intensa. Quanto mais materializado, mais apegado estava a esses gozos, mais difícil é para ele, digamos, desvincular-se, porque ele próprio estabeleceu algemas muito rígidas, muito duras, digamos assim, com relação a esses elementos do mundo material, que agora, quando ele desencarna, passam a ser como que pesos que o prendem, que o amarram, que o impedem de, na vida espiritual, usufruir a liberdade maior, usufruir da felicidade, a sensibilidade mais apurada que os espíritos mais elevados poderão usufruir. Cada paixão, prossegue ele, tem em si mesma a sua punição. Então a paixão em si mesma é a punição ou traz consequências que são a própria punição. Um exemplo, tratando aqui de um vício, né? O vício da gula, o excesso aí da alimentação de maneira desequilibrada, desregulada. Qual que é a consequência e a punição direta, decorrente naturalmente desse excesso? É o passar mal, um problema no estômago, um problema no intestino, né? O indivíduo vai ter ali consequências naturais daquela paixão ou daquele vício. Assim, cada paixão terá uma consequência natural que lhe corresponda, porque há uma viciação ali do sentimento, há um desequilíbrio das forças do espírito, dos seus centros de força, do seu psiquismo, das suas emoções, e isso por si gera esse desequilíbrio que alimenta então a aflição, a angústia, a ansiedade, o medo, o desespero, como consequências da impossibilidade, por exemplo, de saciar esses apetites aos quais estava tão acostumado, apegado. O espírito que não soube libertar-se dos apetites grosseiros e dos desejos brutais, torna-se destes um joguete, um escravo. A gente já falou aqui, mencionamos a própria lição de Jesus no Evangelho de João, lá no capítulo 8, quando falando sobre o assunto ele diz: aquele que comete o pecado é escravo do pecado. Entendendo o pecado aqui como esse desvio da lei, esse afastamento da lei natural que está no equilíbrio, que está ali sempre no caminho do meio, da justa medida, daquilo que faz bem para mim, mas também para os outros, daquilo que preza por um bem-estar integral, não simplesmente a satisfação imediata dos sentidos, mas preza também por um bem-estar moral, né, por uma consciência tranquila. Tudo que se afasta disso é o que nós denominamos aí, ou na linguagem do Evangelho, das Escrituras, o pecado. Lembrando que a palavra pecado, do hebraico, hatá, significa desvio, um afastamento de um alvo. Então o alvo é a lei divina. Quando eu me desvio disso, eu gero um desajuste, saio desse caminho do equilíbrio, desse caminho do meio, e aí vem muitas vezes a dor como alertas, consequências dolorosas desse afastamento, justamente para nos auxiliarem no despertamento e no retorno a essa linha de equilíbrio. Então, quem não trabalha por meio da vontade para se desapegar disso, para ir aprendendo a usar sem abusar as coisas do mundo, as experiências do mundo, quem não usa a vontade para sobrepor os interesses do espírito acima dos interesses imediatos apenas da carne, da matéria, ele acaba se tornando escravo disso, se prendendo a isso. Seu suplício, conclui ele nesse parágrafo, é estar atormentado por eles sem os poder saciar. Porque lá no mundo espiritual, ele não vai conseguir saciar isso da mesma maneira. Ele vai tentar. E aí a gente vê, o próprio Leon Denis menciona, aqui já mencionou, e os espíritos nos dirão isso na obra de Kardec, nas obras de André Luiz. Esses espíritos então vão tentar saciar esses apetites, aproximando-se, por exemplo, de encarnados que cultivam os mesmos vícios, cultivam os mesmos hábitos infelizes e vão acabar atuando ali como obsessores, vão acabar insuflando o indivíduo a permanecer nesses caminhos de desequilíbrio, de desregramento,
mas ele próprio, por mais que tente, não consegue satisfazer-se plenamente, por conta agora também da ausência do corpo, e ele fica então nesse constante estado de angústia, de ansiedade por tentar matar uma sede, toma daquela água, mas é uma água que dá mais sede ainda, e ele fica nessa posição. Seguindo aqui então, Leon Denis vai trazer para nós uma série de exemplos das consequências no mundo espiritual para o espírito conforme a vida que ele levou, ou conforme o vício que ele trazia ali, o seu calcanhar de Aquiles. Porque a gente já falou isso aqui, Kardec vai deixar isso muito claro no livro O Céu e o Inferno, por exemplo, especialmente na segunda parte, quando ele traz os relatos dos espíritos. A experiência de cada espírito no mundo espiritual vai variar muito. Mesmo espíritos pertencentes a uma mesma ordem, vamos dizer assim, mais ou menos nos mesmos planos, ali nas mesmas faixas evolutivas, eles vão viver experiências muito diferentes, conforme aquilo que foi a sua principal pedra de tropeço. Então, o egoísta, ele vai viver determinadas experiências, o criminoso, outras, o suicida, outras, o avarento, outras. Por quê? É muito do reflexo mental que ele próprio produz, juntamente com os outros espíritos com os quais ele sintoniza, e eles vão buscar ali muitas vezes estarem reunidos, né, por afinidade mesmo. Eles acabam se aproximando, vão estar em determinadas regiões do mundo espiritual, vivendo experiências similares, porque tiveram condutas similares. Agora, não é pelo simples fato dos espíritos pertencerem a uma mesma faixa, pelo menos aproximadamente a uma mesma condição evolutiva, que eles vão ter experiências idênticas no mundo espiritual. Varia muito conforme o que cada um fez. É a velha frase de Jesus, que é a síntese maior da justiça divina, como Kardec mesmo define. A cada um segundo as suas obras. Então, uns vão se ver envoltos em trevas, outros vão entrar como que numa hibernação, como a gente vê alguns casos lá na obra de André Luiz, outros vão ficar recapitulando imagens, outros vão ficar presos, fixos ali em determinado local, em determinada região, onde aconteceu algo marcante, um crime, por exemplo. A gente até mencionou um pouco da questão das almas penadas no episódio anterior. Kardec traz alguns exemplos desses no livro O Céu e o Inferno, também na Revista Espírita. Então, assim, as circunstâncias serão variadas, conforme o espírito viveu. Então, o Leon Denis vai trazer aqui uma série de exemplos, em linhas gerais, para nós. A gente vai ler aqui alguns, vamos passando por eles, só para a gente entender melhor, né, um pouco. Lembrando que, como a gente mencionou no episódio passado, muitos desses relatos aqui que Leon Denis nos traz, certamente são relatos oriundos das suas próprias experimentações mediúnicas, né? Ele que gostava muito desse intercâmbio mediúnico, participava das reuniões, acolhia a orientação dos benfeitores, mas também acolhia os espíritos sofredores, aprendia com eles, aprendia com as informações que ele trazia, né? ia formando esses quadros da vida espiritual, como também Kardec o havia feito. Então a gente vai ver aqui alguns relatos fortes da parte de Leon Denis com relação a esses sofrimentos dos espíritos do mundo espiritual. Mas como nós mencionamos, quem quer que já tenha participado de uma reunião mediúnica já pôde sentir o que é essa vivacidade com que os espíritos relatam as suas dores, as suas angústias, especialmente aqueles espíritos que estão realmente em condições muito difíceis, aqueles que já estão iniciando ali um arrependimento, que conseguem entender melhor o que se passa com eles ao descreverem as dores que viveram. Então a gente percebe nas palavras de Leon Denis aqui toda essa emoção, essa vivacidade mesmo dos relatos que muito provavelmente ele ouvia nas reuniões mediúnicas. Espíritos falando de suas dores atrozes, espíritos que foram criminosos, espíritos que viveram em grande queda moral e que relatam então as suas decepções, as suas amarguras, porque não é um processo simples esse do despertamento no mundo espiritual para aqueles espíritos que viveram extremamente apegados às ilusões e à matéria. É um nascer de novo ali, é um processo visceral de
desvinculação com alguma coisa que se estava muito preso. Então essa desvinculação ela não é indolor, né? O despertar para planos de maior realidade quanto à vida espiritual, quanto a si mesmo, não é um processo simples. Então a gente lembra o caso de André Luiz, logo lá no Nosso Lar, no primeiro livro, e vários outros casos que ele vai descrevendo então para nós ao longo da sua obra, o livro Céu e Inferno. Então, não nos impressionemos com os relatos que muitas vezes parecem muito pungentes, parecem realmente muito intensos, mas é os dramas humanos dos espíritos que percebem ali um pouco tardiamente, né, que mal se conduziram em vida, mas também, depois disso, acende-se a luz da esperança do recomeço, pois o Pai nunca fecha a porta a um filho seu. Então ele diz aqui, por exemplo, pungente é a desolação do avarento, que vê dispensar-se o ouro e os bens que amontoou. A este se apega, apesar de tudo, entregue a uma terrível ansiedade, a transportes de indescritível furor. Então, o espírito que se apegou às posses, foi avarento, usurário, quando vê, por exemplo, após a sua desencarnação, as disputas, o seu tesouro sendo todo desmantelado, dividido entre as várias pessoas, os interesseiros que muitas vezes surgirão, ou esse tesouro sendo espoliado, sendo gasto de maneira pródiga, de maneira completamente desequilibrada e logo se acabando por completo. Isso é um tremendo sofrimento para o espírito que viveu isso, que se apegou a isso. Né? A gente recorda aqui o caso, por exemplo, do avô do André Luiz, que está narrado no livro No Mundo Maior, no capítulo 18, se não me engano. Mas o avô do André Luiz que tinha aí na avareza um dos seus calcanhares de Aquiles, ele que é encontrado então por André Luiz numa condição muito lamentável, juntamente com vários outros espíritos ali reunidos pela mesma afinidade, pela mesma sintonia, pela mesma busca pelo ouro. Eles estavam numa região sombria do mundo espiritual, em meio a uma lama ali, a um espaço muito feio ali, uma região muito feia, e apegados a fragmentos de lama nos quais eles viam, por projeção mental, moedas de ouro. Então André Luiz descreve eles se abraçando com aquela lama, com aqueles detritos ali, julgando que estavam nadando ali entre o ouro, abraçando-se às suas moedas, para a gente ver o quão é forte essa construção interior do espírito na mente, esse monoideísmo, essa fixação mental, no caso destes espíritos, no dinheiro, na fortuna, na avareza, que los ocupou toda a encarnação e que agora segue com eles após a desencarnação, porque não é algo que se muda da noite para o dia. No caso do avô de André Luiz, ele já estava no limiar da mudança, já começando a perceber que alguma coisa não ia bem. E o fato do neto estar ali foi para ele um auxiliar que o ajudou então a sair daquele loop, né, daquele círculo vicioso em que ele havia entrado. Então é um exemplo aqui, no caso dos espíritos avarentos. Há um outro exemplo interessante no livro Ação e Reação, quando André Luiz acompanha ali Silas no auxílio a um indivíduo que passava por um processo obsessivo de antigos, de familiares seus, tios seus, na verdade, e ele tinha um problema com a avareza. E para levá-lo ainda mais a esses excessos, a esses desequilíbrios, os espíritos obsessores preenchiam ali todo aquele ambiente onde ele vivia, era uma fazenda, levavam para lá outros espíritos avarentos. Porque a presença desses espíritos avarentos, usurários, junto dele ali, na convivência espiritual, alimentava ainda mais nele esse vício. Alimentava ainda mais nele essa fixação mental. E mantinha ele naquela condição muito, muito complicada. Então, só para a gente ver como se desdobra todo um panorama para nós a partir dessa compreensão, entendendo melhor como se dá essa questão de
influência espiritual, as convivências espirituais que nós atraímos, conforme aquilo que mais buscamos. Então, aqui temos o caso dos avarentos. Prossegue ele no próximo parágrafo. Igualmente digna de piedade é a situação dos grandes orgulhosos, dos que abusaram da fortuna e de seus títulos, só pensando na glória e no bem-estar, desprezando os pequenos, oprimindo os fracos. Para eles não mais existem os cortesãos servis, a criadagem desvelada, os palácios, os costumes suntuosos. Privados de tudo o que lhes fazia grandeza na terra, a solidão e o abandono esperam-no no espaço. Se as massas novamente o seguem, é para lhes confundir o orgulho e acabrunhá-los de zombarias. Então, aqueles que foram poderosos, orgulhosos, no mundo espiritual, muitas vezes enfrentarão a solidão, quando não os remoques, né, as zombarias, perseguições. Terão aí o orgulho ferido, porque verão muito acima de si mesmos aqueles que desprezaram no mundo e que no mundo espiritual são grandes espíritos. Nós temos o caso muito interessante lá da Rainha de França, que traz a mensagem no capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, e ela fala justamente disso, né, desse seu orgulho, que a fazia crer superior a todos, e quando chegou no mundo espiritual viu a sua real exposição, viu-se ali muito abaixo daqueles que no mundo ela havia desprezado. Nós temos um relato também muito interessante no livro Céu e Inferno, de uma rainha, né, chamada Rainha de Oude, não sei como é a pronúncia correta, mas está lá no caso dos espíritos endurecidos. A Rainha de Oude, ou de Oude, acho que é a Rainha de Oude. E é um espírito que estava ali muito preso ainda ao seu orgulho, sofrendo bastante, mas ainda relutando, né, em ceder, porque ainda estava cristalizada nessa posição. Então fica aí a sugestão, é um relato bem interessante esse que se encontra no Céu e Inferno, também a mensagem de uma rainha de França, no capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo. Mais tremenda ainda é a condição dos espíritos cruéis e rapaces, dos criminosos de qualquer espécie que sejam, dos que fizeram correr sangue ou calcaram a justiça aos pés. Os lamentos de suas vítimas, as maldições das viúvas e dos órfãos soam aos seus ouvidos durante um tempo que se lhes afigura a eternidade. Sombras irônicas e ameaçadoras os rodeiam e os perseguem sem descanso. Então, realmente é uma condição muito difícil. A gente vê esses relatos, mais uma vez, no livro Céu e Inferno e em outras obras. Esses espíritos entram como que num loop mesmo, eles ficam recapitulando muitas vezes a cena do crime, ficam repassando na sua tela mental as suas vítimas, o que lhes causa muita vergonha, eles tentam se esconder, mas não conseguem. Muitas vezes, as próprias vítimas que não perdoaram, né, vítima de algum homicídio, alguma coisa, que não os perdoaram, os perseguem no mundo espiritual na condição de espíritos obsessores. Então é uma condição realmente muito triste, muito, muito lamentável em que esses espíritos se verão, aqueles que foram indiferentes, né, ao sofrimento alheio, aqueles que, como diz aqui, calcaram a justiça aos pés, que foram injustos, que usurparam. Depois aquilo segue ecoando, aquelas lágrimas, aqueles clamores de injustiça, e o espírito não tem para onde fugir, ele não tem como correr, não tem como esquecer. A sensação no mundo espiritual ela é ampliada porque o espírito está desvinculado da matéria. Então, como ele não consegue entrever o fim de tudo isso, ele julga que aquilo vai durar para sempre e isso o martiriza ainda mais. Então são condições, são relatos, como a gente mencionou, quem já pôde participar de uma reunião mediúnica e interagir, conversar com espíritos como este, a gente pode ver toda a carga emotiva, o drama das suas palavras, das suas angústias, das suas dores. Não pode haver para eles um retiro assaz profundo e oculto. Em vão procuram repouso e esquecimento. A entrada numa vida obscura, a miséria, o abatimento, a escravidão somente lhes poderão atenuar os males. Então muitos desses espíritos solicitaram encarnações
de muito desafio, de muita luta, provas muito severas mesmo, para poderem aos poucos ir renovando, desvinculando-se de todos esses equívocos, crimes do passado, para se refazerem perante si mesmos nas lutas terrestres, contando aí com o esquecimento também que a reencarnação proporciona, e para que possam então refazer realmente o destino, começando lá de baixo, em vidas muitas vezes apagadas, obscuras, repletas de imensas lutas, para que possam voltar ao mundo espiritual um pouco mais serenos, um pouco mais tranquilos em termos conscienciais perante si mesmos e perante as suas vítimas, que no caso de não os terem perdoado ainda, terão agora menos ascendência, porque o indivíduo dá campo para essa operação por conta da culpa que ainda traz. Na medida em que ele vai elaborando a culpa, que vai se recuperando perante a sua consciência, ele vai também criando menos espaço ou eliminando os espaços, as brechas, para que possa ser perseguido por aqueles que ainda o odeiam, aqueles que ainda anseiam vingança. Assim acontece muitas vezes daquele que foi o verdugo, daquele que foi o criminoso, avançar, regenerar-se, transformar-se, e a vítima, por outro lado, ficar presa à vingança por séculos, às vezes incontáveis, por muito tempo. Isso acontece também. Às vezes o criminoso depois vai ser o benfeitor que vai amparar a sua antiga vítima, porque a vítima ficou estacionada na vingança, no ódio, e o indivíduo foi se refazendo perante si mesmo, com luta, com prova, com expiação. Daqui a pouco ele avançou, conseguiu ajustar-se e volta para ajudar aquela vítima que ainda não conseguiu sair daquele círculo vicioso. Nada iguala a vergonha, o terror da alma que diante de si vê elevar-se sem cessar as suas existências culpadas, as cenas de assassínios e de expoliação, pois se sente descoberta, penetrada por uma luz que faz reviver as suas mais secretas recordações. Olha que interessante, né? A luz, que parece ser algo tão bom sempre, para esses espíritos que ainda estão muito presos às sombras, essa luz os penetra e revela então esse passado, revela aquilo que está ali registrado na memória e que eles gostariam de apagar, de esconder, de lançar às sombras. Então, nesse sentido, tem um caso muito interessante que está no livro Céu e Inferno, lá na segunda parte, que traz aqueles relatos, né, dos espíritos. Lá no capítulo 7 dos espíritos endurecidos, o primeiro exemplo é do espírito chamado Lapomerai e tem o subtítulo assim, Castigo pela Luz. E é muito interessante, porque o espírito, na comunicação que ele traz, em determinado momento ele diz assim: a luz ofusca-me e penetra, qual flecha aguda, a sutileza do meu ser. Então essa luz, a luz do mundo espiritual ali, era para ele como que uma flecha que o penetrava. Por quê? Claro que é uma luz aqui no sentido meio simbólico, porque revela, ele quer esconder, mas não pode. Né? A consciência já acessa aquilo. E aí ele prossegue dizendo, né, falando que ele fica recapitulando essas cenas, o passado e tal, os crimes. E mais uma vez ele diz, né, lutarei por mim mesmo só contra essa luz odiosa. Ele termina assim a sua primeira comunicação. E aí Kardec, muito perspicaz, atenta justamente para esse detalhe. E ele próprio, Kardec, faz comentários sobre isso e também alguns espíritos comentam sobre o caso muito, muito interessante desse espírito. Uma primeira mensagem de Lamennais e depois uma mensagem de Erasto, depois temos mais uma de Jean Reynaud. Mas a de Erasto diz assim, né? O espírito manifestado na última sessão exprime bem a verdade quando diz: ó, eu saberei libertar-me dessa odiosa luz. De fato, essa luz é tanto mais terrível, horrorosa, quanto ela o penetra completamente e lhe devassa os pensamentos mais recônditos. Aí está uma das circunstâncias mais rudes de tal castigo espiritual.
Entendamos aqui a palavra castigo, que aparece muitas vezes na obra de Kardec, no Céu e Inferno, como essa consequência natural, com finalidade educativa e depuradora para o espírito. Então, toda vez que a gente vê essa palavra castigo, na obra de Kardec, em qualquer uma delas, né, usada pelos espíritos ou por Kardec, a gente precisa entender um pouco o contexto. Era uma palavra que tinha uma conotação talvez um pouco diferente naquele contexto, naquela época. Então, os espíritos não viram problema em utilizar essa palavra para se fazerem entendidos. Então, entendamos consequências naturais que visam a depuração, o despertamento do espírito. Inclusive, tem até uma mensagem de Paulo no Livro dos Espíritos, na questão 1009, em que ele explica justamente isso, que é o castigo, uma soma de dores, consequências naturais, necessárias para o refazimento do espírito. Algo nesses termos é o que Paulo vai dizer. Então, voltando aqui, Erasto diz, aí está uma das circunstâncias mais rudes de tal castigo espiritual. O espírito encontra-se, por assim dizer, na casa de vidro pedida por Sócrates, e disso decorre ainda o ensinamento, visto como o que seria alegria e consolo para o sábio transforma-se em punição infamante e contínua para o perverso, para o criminoso, para o parricida, sobressaltado em sua própria personalidade. Olha que interessante, então. A luz é exaltação, é alegria, consolo para o sábio, para o espírito redimido, para o espírito que está vencendo a si mesmo. Mas para o que ainda se aferra às sombras, ela é algo horroroso, algo muito incômodo, porque revela o que ele quer esconder de si mesmo, da sua própria consciência, que então lhe cobra. Né? E a gente tem até aquele símbolo que é meio que uma lenda, uma coisa, mas que tem uma certa razão de ser, aquela ideia, né, de que os vampiros seriam então mortos pela luz. Se a gente pensar o espírito materializado, o espírito ainda preso às sombras ou à perversidade, a luz para ele é realmente um elemento que lhe causa profundo incômodo. A gente tem exemplos disso no próprio Evangelho. Quando Jesus se aproximava, em algumas passagens do Evangelho, de indivíduos que estavam ali obsediados por alguns espíritos, os espíritos começavam a gritar, a dizer, não me faças mal, não se aproxime de mim, como se a presença de Jesus os ferisse, os incomodasse profundamente. E Emmanuel comenta isso numa mensagem dizendo é que a luz que se irradiava de Jesus lhes penetrava, mostrava a sua condição angustiosa, a sua condição lamentável, algo que eles queriam negar para si mesmos, mas que diante da luz de Jesus ficava evidente. Então essa é a ideia aqui. O que para os sábios é alegria e consolo, para os que foram criminosos, para os que trazem a consciência ali culpada, ela acaba se tornando uma espécie de castigo, né? Nesse sentido que a gente falou, que o incomoda, que o leva a essa angústia, esse sofrimento, que aos poucos vai levando também a buscar a humildade, o arrependimento, reconhecer os equívocos, assumir, para que possa então recomeçar. Por isso Erasto prossegue: meus filhos, calculai o sofrimento, o terror dos hipócritas, que se compraziam em toda uma existência sinistra a planejar, a combinar os mais hediondos crimes no seu foro íntimo, quais feras refugiadas no seu antro, e que hoje, expulsas desse covil íntimo, não se podem furtar à investigação dos seus pares. Então fica evidente, a luz os penetra, os mostra, os revela. Arrancada que lhe seja a máscara da impassibilidade, todos os pensamentos se lhe estampam na fronte. E aí ele prossegue falando: procura esquivar-se a multidão e a luz odiosa o devassa continuamente. Quer fugir e desanda numa carreira infrene, desesperada através dos espaços incomensuráveis e por toda parte a luz, olhares que o observam. E corre, voa novamente em busca da sombra, em busca da noite, e sombra e noite não mais existem para ele. Então dá uma ideia do que seja esse estado psicológico. E aí ele conclui, Erasto, né? Quanto tempo durará esse estado? Até o momento em que a vontade, por fim vencida, se curve constrangida pelo remorso, humilhada à fronte altiva ante os espíritos de justiça e ante as suas vítimas apaziguadas. E aí ele começa, então, por esse processo de arrependimento, de reconhecimento,
ele começa o caminho de volta, o caminho de reparação, de reestruturação de si mesmo. Então, olha que interessante, né? Esse exemplo que Kardec destacou e trouxe aqui comentários dos espíritos para ilustrar o que é essa condição que Leon Denis também descreveu aqui para nós. E aí Denis prossegue, no próximo parágrafo ele diz: quando se experimenta esse sofrimento, devemos compreender e louvar a providência divina, que, nulo poupando durante a vida terrena, nos dá assim, com a calma de espírito, uma liberdade maior de ação para trabalharmos em nosso aperfeiçoamento. O que Denis está dizendo? Bendita misericórdia divina que durante a vida aqui no mundo, na matéria, no corpo, nos permite a bênção do esquecimento. Para que a gente não lide com todo esse peso do passado, que apenas gradualmente vamos conseguindo acessar. Claro, um espírito já elevado, sublimado, consegue vislumbrar todo o seu passado sem já sofrer, porque já redimido, já perante si mesmo, tranquilo em termos conscienciais, porque já reparou, já reajustou-se. Então ele pode olhar para os equívocos do passado sem sofrer, sem prender-se a esse passado novamente. Por outra vez, espíritos inferiores como nós outros ainda, a misericórdia divina nos coloca esse véu para que pelo menos aqui durante a matéria a gente possa operar com mais liberdade, com mais leveza, sem todo o peso dessas lembranças. E mesmo no mundo espiritual, o simples fato de desencarnarmos já não nos traz diretamente todo o acesso ao passado. A gente vai acessando faixas do passado, de modo que, cada vez mais maduros, a gente consegue penetrar mais fundo no passado, mais lá para trás. Mas tudo gradualmente, conforme as nossas possibilidades. Mas é o que Leon Denis diz. Quanto mais a gente entende isso, quanto mais a gente vê esses exemplos, mais compreendemos e louvamos a providência divina. Há até uma mensagem do Emmanuel que trabalha de maneira muito bela esse retorno à experiência material, fazendo uma comparação ali com a passagem de Lázaro, da ressurreição de Lázaro. Emmanuel vai trabalhar esse símbolo, está no capítulo 112 do livro Caminho, Verdade e Vida. Vou ler aqui a mensagem para a gente ver a beleza do símbolo. Então o título é Como Lázaro, e o versículo João 11:44. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas e o seu rosto envolto num lenço. Disse-lhe Jesus: desligai-o e deixai-o ir. O regresso de Lázaro à vida ativa representa grandioso símbolo para todos os trabalhadores da terra. Os criminosos arrependidos, os pecadores que se voltam para o bem, os que trincaram, entre aspas, o cristal da consciência, entendem a maravilhosa característica do verbo recomeçar. Estamos entendendo aqui, amigos? Imagina um espírito nessa condição de sofrimento, de lembrança, de angústias, quando ele tem a bênção de recomeçar na vida física com o esquecimento desse passado. Que expressão de carinho, de misericórdia nós não temos aí. Ele que vai aos poucos, então, nas lutas aqui na matéria, se depurando, se preparando para, voltando ao mundo espiritual, poder, então, depois se lembrar de tudo isso com mais estrutura, com mais equilíbrio. Mas a chance de poder voltar à matéria e nos desvincularmos, pelo menos momentaneamente, dessas lembranças, é algo que a gente não consegue mensurar a grandeza da misericórdia divina atuando nesse processo. Lázaro não podia ser feliz tão só por revestir-se novamente de carne perecível ou da carne perecível, mas sim pela possibilidade de reiniciar a experiência humana com valores novos. E na faina evolutiva, cada vez que o espírito alcança do Mestre Divino a oportunidade de regressar à Terra, ei-lo desenfaixado dos laços vigorosos, exonerado da angústia, do remorso, do medo. A sensação do túmulo de impressões em que se encontrava era a venda forte a cobrir-lhe o rosto. Então ele que estava ali naquele túmulo de sensações dolorosas, ele, quando surge um raio de esperança ali, e ele se prepara então para a reencarnação sob a tutela dos espíritos superiores,
seja uma reencarnação também compulsória, em que ele é enviado de volta depois de dores atrozes lá no mundo espiritual para a reencarnação, para iniciar um processo de reequilíbrio, seja naquela em que ele já despertou um pouco lá, já se preparou minimamente para poder voltar, é sempre uma bênção. É um ressurgir mesmo, como aqui no símbolo de Lázaro. Jesus, compadecido, exclamou para o mundo: desligai-o e deixai-o ir. Essa passagem evangélica é assinalada de profunda beleza. Preciosa é a existência de um homem, porque o Cristo lhe permitiu o desligamento dos laços criminosos com o pretérito. Isso não significa que Jesus o está isentando das consequências dos crimes do pretérito, não. Jesus está momentaneamente aliviando-lhe o peso das lembranças para que ele possa reconstruir-se, recomeçar. Jesus está momentaneamente desvinculando a sua mente dessas lembranças para que aqueles que o perseguem lá, sejam as vítimas que buscam vingança, sejam espíritos que o perseguiam, para que ele, se desvinculando um pouco disso, dessa faixa mental, possa sair um pouco dessas influências perniciosas que o mantinham naquela condição de sofrimento, de estagnação. Então desligai-o e deixai-o ir. Vamos aliviar para que ele possa recomeçar. Claro, ele vai ter que lidar com todas as consequências do que foi semeado, mas pelo menos ele vai ter mais possibilidades, mais recursos para fazê-lo. Então, o Cristo lhe permitiu o desligamento dos laços criminosos com o pretérito, deixando-o encaminhar-se de novo às fontes da vida humana, de maneira a reconstituir e santificar os elos de seu destino espiritual na dádiva suprema de começar outra vez. Não há dádiva mais suprema do que essa de começar outra vez. Dádiva maior do que a oportunidade de começar outra vez, que é essa expressão grandiosa, imensurável da misericórdia divina, que jamais fecha a porta a um filho seu. O maior criminoso, o maior pecador, será um dia alçado à condição de espírito puro, graças às dádivas supremas de recomeçar, de começar outra vez. Então, olha que bonito, né, amigos? Toda vez que voltamos à matéria, somos aí como que Lázaros, recebendo de Jesus essa possibilidade de recomeçar. E aí ele prossegue falando dos egoístas, os homens exclusivamente preocupados com seus prazeres e interesses, preparam também um penoso futuro. Só tendo amado a si próprios, não tendo ajudado, consolado, aliviado pessoa alguma, do mesmo modo não encontram nem simpatias, nem auxílios, nem socorro nessa nova vida. Insulados, abandonados, para eles o tempo corre uniforme, monótono, lento. Experimentam um triste enfado, uma incerteza cheia de angústias, o arrependimento de haverem perdido tantas horas, desprezado uma existência, o ódio dos interesses miseráveis que os absorveram, tudo isso devora e consome essas almas. Então a gente tem um caso aqui muito interessante, que está aqui no capítulo 4 da segunda parte do livro Céu e Inferno, dos Espíritos Sofredores, o caso de Claire, em que ela estava mais ou menos numa circunstância dessa, né? Não foi uma grande criminosa, mas foi egoísta, pensou somente em si e encontrava-se como que num deserto no mundo espiritual, né? Não encontrava-se cercada de pessoas, de afetos, de carinhos, porque não cultivou isso, né? E o próprio espírito cria esse ambiente. Claro que ela tem espíritos familiares, espíritos bondosos que do mais alto a acompanham, mas o espírito vive ali um tempo como que num insulamento, que foi um insulamento que ele mesmo construiu com o seu egoísmo. Então fica a sugestão aí de lerem esse caso da Claire, que é o exemplo de número 9 do capítulo 4 da segunda parte do livro O Céu e o Inferno. Sofrem na erraticidade até que um pensamento caridoso os toque e luza em sua noite como um raio de esperança. Até que pelos conselhos de um espírito rompam, por sua vontade, a rede fluídica que os envolve e decidam-se a entrar em melhor caminho. Então, essa é a condição, né, infeliz também dos egoístas. Depois, Leon Denis entra no caso dos suicidas, que aí realmente também são casos muito dolorosos,
não existirão, digamos, regras rígidas, digamos assim, sempre vai ser isso que vai acontecer, não. São princípios gerais e vão ser experiências que vão variar aí ao infinito conforme as características daquele suicídio, da vida daquele indivíduo, né? Se tem atenuantes, se tem agravantes, e aí, claro, a consciência de cada espírito é a melhor juíza no que diz respeito. Mas existem algumas consequências que são comuns a todos os suicidas. Por exemplo, Kardec e os Espíritos vão tratar disso no Livro dos Espíritos, das questões 943 a 957. E na 957, Kardec pergunta o seguinte: quais, em geral, com relação ao estado do espírito, as consequências do suicídio? E olha a resposta deles, que interessante. Muito diversas são as consequências do suicídio. Não apenas determinadas, e em todos os casos correspondem sempre às causas que o produziram. Há, porém, uma consequência que o suicida não pode escapar: é o desapontamento. Mas a sorte não é a mesma para todos, depende das circunstâncias. Alguns espiam a falta imediatamente, outros em nova existência, que será pior do que aquela cujo curso interromperam. Então a gente tem alguns relatos, temos o livro Memórias de um Suicida, que tem lá os relatos impactantes, né, de Camilo Castelo Branco, temos os relatos da própria Ivone, ela mesma menciona, traz os seus romances, né, que apresentam a sua trajetória, mas ela mesma mencionou várias vezes que ela teve aí um passado também de suicida, por 2 encarnações pelo menos. Então são consequências, em geral, dolorosas. A primeira delas, né, e a que é comum a todos, o desapontamento de não encontrarem o que buscavam, seja o nada, seja o alívio para o sofrimento. Não encontram isso, encontram-se muitas vezes diante de problemas e circunstâncias mais difíceis. Terão de retornar mais adiante para viver novamente as provas, resistindo à tentação de fugirem novamente pelo suicídio ou de buscarem essa falsa porta do suicídio como solução para os desafios e para as dores, terão que voltar muitas vezes em condições mais complexas. Então, assim, é realmente uma das circunstâncias mais difíceis para o espírito, né? Porque a encarnação tem um valor tremendo e abdicar dela antes do tempo previsto ou proposto gera consciencialmente para o espírito muitos dramas que dele demandam muito tempo depois de reparação, de reajuste interno. Claro que existem atenuantes, como por exemplo processos obsessivos, alguma outra coisa, né? Algum problema realmente fisiológico, físico. Existirão atenuantes. Às vezes é aquele suicídio do impulso, do momento, de uma grande emoção que foi vivida ali e num ato impensado se comete aquilo, né? Que é uma situação menos grave do que aquele que foi friamente pensado, aquele que foi friamente planejado. Então, claro, a justiça divina abarca com muita sabedoria, misericórdia, perfeição, justeza mesmo, cada circunstância, estando inscrita na consciência de cada indivíduo. Mas, de uma maneira geral, a todo custo, né, se deve evitar o suicídio, porque sempre gera dores e angústias para o espírito e lutas maiores mais adiante. Por isso, na metade aqui do parágrafo, Leon Denis diz: cada um de nós tem deveres, uma missão a cumprir na Terra, provas a suportar para o nosso próprio bem e elevação. Procurar subtrair-se, libertar-se dos males terrestres antes do tempo marcado é violar a lei natural, e cada atentado contra essa lei traz para o culpado uma violenta reação. Até porque, no caso do suicida, tem um agravante que, como ele parte antes do tempo, os vínculos com o corpo físico são ainda muito fortes. Então, esse processo de separação do corpo será ainda mais difícil no caso dos suicidas. Então, muitos deles vão relatar que vão sofrer ainda ali as repercussões, né, do próprio processo de decomposição do corpo, algo que é muito doloroso, porque os vínculos ainda são muito intensos, os vínculos do fluido vital ali com o corpo, que foi destruído, digamos assim, que foi abandonado, né, antes do tempo. Então, até o rompimento desses vínculos, isso causa para o espírito um processo muito mais doloroso de separação
do seu corpo. Por isso ele diz, né? O suicídio não põe termo aos sofrimentos físicos nem morais. O espírito fica ligado a esse corpo carnal que esperava destruir. Experimenta lentamente todas as fases de sua decomposição, as sensações dolorosas multiplicam-se em vez de diminuírem. Lembrando sempre que isso vai variar o nível, a intensidade dessas experiências conforme as atenuantes e agravantes de cada suicídio, de modo que não dá para definir, né, consequências fatalistas para todos, a não ser essa, a primeira, do desapontamento, como os próprios espíritos disseram. Longe de abreviar sua prova, ele a prolonga indefinidamente. Seu mal-estar, sua perturbação persistem por muito tempo depois da destruição do invólucro carnal. Então a gente tem aí essa obra que é muito marcante, a obra Memórias de um Suicida. Ela tem aquele início mais impactante, mas depois, né, o processo da misericórdia divina, a Legião dos Servos de Maria, o amparo maternal de Maria, que assumiu no mundo espiritual essa tutela, esse apoio aos espíritos suicidas, esse apoio bem maternal, esse carinho maternal, né, o amparo dos benfeitores espirituais, a preparação para o retorno à vida física. Então a obra Memórias de um Suicida, ela faz esse caminho conosco das sombras, da desilusão, do arrependimento, das dores, das angústias, para a luz de um recomeço. Uma obra que, inclusive, foi revisada no mundo espiritual pelo próprio Leon Denis. A Ivone relata que ela apresentou essa obra num primeiro momento para a FEB, acho que não foi acolhida no primeiro momento, então ela guardou aquilo por um tempo, acho que passaram anos, se não me engano 10 anos ou até mais. Leon Denis lhe aparece em espírito e diz, olha, nós vamos fazer uma revisão aqui do mundo espiritual com relação à obra, e eles fazem essa revisão, chega-se ali a uma versão então revisada, e ela apresenta essa nova versão, e essa versão então é que é lançada. Leon Denis assumiu esse compromisso então de fazer a revisão da obra no mundo espiritual. Olha que interessante. E ele prossegue, deverá enfrentar novamente as provas às quais supunha poder escapar com a morte e que foram geradas pelo seu passado. Terá de suportá-las em piores condições, refazer passo a passo o caminho semeado de obstáculos. Então ele vai ter que voltar à luta, né? E para isso sofrerá uma encarnação mais penosa ainda que aquela a qual pretendeu fugir. Então a própria Ivone, nos seus relatos, essa última encarnação sua, em que ela foi conhecida aí como heroína silenciosa, é assim que o Chico a chamava, e ela fala das suas lutas imensas, né, com relação ao suicídio. Ela que tinha um carinho especial pelos espíritos suicidas, orava muito por eles, justamente porque ela tinha esse passado, esse registro também do seu passado, de ter suicidado em mais de uma encarnação. E ela vinha então agora lutando nesta última como Ivone para superar essas circunstâncias, uma vida de muitas lutas, de muitas dificuldades. Ela chega a revelar, né, para o Arnaldo Rocha que às vezes a ideia do suicídio era assim terrível de lidar, assim, aquela tentação de fazer novamente, de fugir às lutas novamente, mas ela resistiu, por isso o Chico a nomeou heroína silenciosa. Conseguiu vencer, superar as provas, o que ela não havia feito lá atrás, e sair vitoriosa desta encarnação. Então, um exemplo aí para nós que fica, né, o legado dessa grande tarefeira para nós no movimento espírita. E aí, avançando, mais adiante, ele diz assim: muitos, buscando um derivativo a seus males, muitos desses espíritos, então, em sofrimento, né, espíritos inferiores, buscando um derivativo a seus males, lançam-se aos encarnados de tendências semelhantes e os impelem ao crime, ou ao vício, como a gente mencionou. Muitas vezes, aquele que tinha um desequilíbrio no campo da sexualidade vai buscar aqueles que estão com esse mesmo desequilíbrio, insuflando-os a esse vício, a esse desajuste, ou aquele que, né, teve lá cometeu crimes, tem esse pendor, essas tendências, vai buscar e insuflar essas ideias encarnadas que já alimentam essas tendências. Outros, devorados pelo fogo inextinguível dos remorsos, procuram sem tréguas um refúgio que não podem encontrar. Sob seus passos, ao seu redor, por toda parte, eles julgam ver cadáveres, figuras ameaçadoras, lagos de sangue.
muitas projeções mentais mesmo dos espíritos que vão, reunidos ali por sintonia, vão plasmando regiões do mundo espiritual, que são regiões realmente feias, né, sombrias, dolorosas, como a gente vê nas descrições de André Luiz. Então, outros, tentando fugir da dor que eles mesmos sentem, do seu sofrimento, buscam criar essa dor para outros, vão obsidiar, vão perseguir encarnados, ou espíritos desencarnados, que vão submeter ao seu talante, à sua tirania. Então, são maneiras, né, diversas que esses espíritos vão tentando lidar aí com as suas próprias chagas, com as suas próprias dores, enquanto não se arrependem, enquanto humildemente não reconhecem a sua condição e se predispõem a recomeçar. Os espíritos maus, prossegue ele, sobre os quais recai o peso acabrunhador de suas faltas, não podem prever o futuro. Nada sabem das leis superiores. Os fluidos que os envolvem privam-nos de toda relação com os espíritos elevados, que queiram arrancá-los à sua inércia, às suas inclinações. Pois isso lhes é difícil por causa de sua natureza grosseira, quase material, e do limitado campo de suas percepções. Resulta daí uma ignorância completa da própria sorte e uma tendência para acreditarem que são eternos os seus sofrimentos. Então, por que muitos vão julgar que é eterna essa condição? Porque não conseguem vislumbrar o fim. Como estão muito materializados, as suas próprias percepções estão limitadas. Não conseguem perceber o auxílio dos espíritos, que os amparam mesmo que não o vejam, não o percebam, e não conseguem vislumbrar o fim disso. Então acreditam que realmente estão no fogo eterno, no inferno eterno, né, na punição eterna. É o que a gente vê naquele artigo que nós mencionamos no episódio passado, um artigo muito interessante, na Revista Espírita de dezembro de 58, Sensações dos Espíritos. Em determinado momento, Kardec diz assim: quanto mais desmaterializado é o espírito, tanto mais vastas e lúcidas são as suas percepções. Quanto mais está sob o domínio da matéria, o que depende inteiramente do seu gênero de vida terrestre, ou seja, de como ele viveu, mais elas serão limitadas, as suas percepções, e veladas. Quanto mais a visão moral de um se estende para o infinito, né, do espírito desmaterializado, tanto mais restrita é a do outro, do materializado. Os espíritos inferiores têm apenas uma noção vaga, confusa, incompleta e muitas vezes nula do futuro. Como não vislumbram o termo de seus sofrimentos, acreditam que sofrerão sempre, o que para eles ainda é um castigo. Então é aquela ideia do fogo eterno, é porque o espírito muito materializado, como não vislumbra o fim, julga que aquilo é para sempre, é eterno, né? E como ele não consegue fugir daquilo, é um eterno enquanto dure, ele vai achando que realmente o tempo não passa, que ele está preso numa eternidade de sofrimento. Mas, quando um raio de arrependimento, de humildade, de esperança, por meio de uma oração, por exemplo, surge ali na sua consciência, logo ele começa a ver que aquelas sombras que pareciam sem fim, tem lá uma luz no fim do túnel. Né? Quando a gente está olhando à noite, não tem nenhuma luz, parece que realmente você não vê nada, parece que você está perdido em meio a um infinito, a uma eternidade de algo que você não consegue vislumbrar. Mas quando você vê uma luzinha lá ao longe, você já tem a noção melhor do tempo, do espaço, e você consegue então perceber que aquilo não durará para sempre. Então é isso que acontece com esses espíritos. Ele diz aqui, né? Um pouquinho mais adiante, nesse mesmo parágrafo. Devorados pela inveja e pelo ódio, muitos, a fim de distraírem de suas aflições, procuram os homens fracos e inclinados ao mal. Apegam-se a eles e insuflam-lhes funestas aspirações. É o que a gente acabou de comentar. Eles vão tentar aliviar suas dores, criando dores nos outros. Porque, para ver se assim, né, conseguem não se sentir tão solitários nas suas dores. É um mecanismo de fuga, é um mecanismo de desespero. Destes excessos, porém, advêm-lhes pouco a pouco novos sofrimentos. A reação do mal causado prende-os numa rede de fluidos mais sombrios. As trevas se fazem mais completas. Então ele vai se prendendo cada vez numa teia mais rígida, em sombras mais completas, até o ponto em que ele se exaure e não consegue mais sustentar. Um exemplo,
Gregório, lá do livro Libertação. Chega um momento em que ele não mais suportou aquela condição. Ele que coordenava falanges sombrias, processos obsessivos, influências perniciosas a encarnados, mas chegou uma hora que ele não conseguiu mais suportar aquela condição, se entediou do mal, e então começa a sua trajetória de renovação, né? Graças à atuação aí da sua mãe, juntamente com aquela equipe que se forma ali, Gubi, André Luiz e os demais que vão auxiliar tanto ele, né, o Gregório, como espíritos ali da sua falange. E aí ele conclui então no último parágrafo: mais calmos são aqueles a quem o arrependimento tocou, e que, resignados, veem chegar o tempo das provas, ou estão resolvidos a satisfazer a eterna justiça. Então o arrependimento é como que um alvorecer, é o primeiro raio depois da madrugada muito escura, é o primeiro raio de sol, trazendo esperança, trazendo um calor ali, um envolvimento que diz ao espírito: vamos recomeçar, vamos agora encarar de frente o que foi feito, o que temos sido, o que somos, para fazermos então melhores. E nesse momento ele percebe o auxílio dos bons espíritos, que vem então secundar em nome de Deus, do Pai que acolhe a todos os filhos pródigos, os bons espíritos que o vêm secundar nesse recomeço. O remorso, como uma pálida claridade, esclarece vagamente a sua alma, permite que os bons espíritos falem ao seu entendimento, animando-os e aconselhando-os. Então, eis aí o recomeço. Eis aí o filho pródigo que cai em si, que começa a voltar para casa e que vê então o pai correndo em sua direção para o auxiliar, no caso, por meio dos bons espíritos que enviem seu auxílio. Beleza? Era isso, amigos. Como vimos aqui, um capítulo mais impactante, mais marcante, mas com esse fechamento. Leon Denis não poderia fechar aqui esse capítulo de outra maneira senão com a luz da esperança, falando que para todos esses espíritos, por mais sombrias, por mais dolorosas sejam as suas condições, para todos eles há de surgir um novo alvorecer, pela esperança, pelo arrependimento, pela oração, que abre-lhes então o caminho da redenção. Essa é a misericórdia de nosso Pai. Vibremos por esses espíritos, lembremos-nos de fazer as nossas preces por estes que sofrem, que desencarnam em condições lamentáveis, para que no mundo espiritual possam o mais cedo possível despertar para retornarem à jornada de ascensão. Por hoje é só. Agradecemos mais uma vez pela presença e participação de cada um de vocês. Que Jesus nos abençoe, nos inspire e, se Deus quiser, nos vemos então no próximo episódio, iniciando um novo capítulo, capítulo de número 37, o Inferno e os Demônios. Um grande abraço para todos e até lá!